isso aí, Cláudio Ramos. São 9h05, 9h05 da manhã. Quem agora está nos vendo pelo facebook.com/barra rádio 89 FM barra bonita. Agora eu já acertei lá. Estou aprendendo também essas coisas. Quem está nos vendo já percebeu que aqui à minha esquerda nós estamos recebendo hoje a Karina Marcucci. Ela é psicóloga, já esteve conosco aqui há algum tempo, falando sobre suas atividades, sobre a sua formação profissional para orientação. E nós convidamos a Karina, a quem nós agradecemos. Ela veio, inclusive, paramentada, né? Com a máscara devida aí, para falarmos sobre essa situação em que nós estamos vivendo hoje e as consequências psicológicas, consequências pessoais de cada um, que cada um tem uma observação, Sim. tem uma consequência pessoal, né, sobre essa situação. Então eu agradeço a Karina e queria... Você fica à vontade com a máscara, viu, Karina? Muito É que obrigada. você está... Ela veio parlamentar para mostrar da necessidade... Sim, é importante Não é verdade? respeitarmos, né? E você, como profissional, você continua trabalhando. Sim. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Pode né? tirar Bom a máscara dia. depois, pode Tá tirar. ótimo. Muito obrigada pela oportunidade, né? Isso. Vamos falar um Eu que pouquinho. agradeço. Vamos falar um pouquinho, sim, sobre como esse momento impacta a todos nós, É verdade, né? é verdade. Porque, de fato, fomos pegos aí numa condição diferente, onde nenhum de nós viveu isso dessa forma, né? A pandemia, ela cerceia várias coisas que hoje a gente não tem mais escolha. Então, de fato, ficar em casa, de fato, não ter mais o contato social como tínhamos, né? Isso mexe principalmente com a nossa condição de predizer o futuro, que o nosso cérebro, enquanto biologia, né, a parte biológica dele, ele prevê para depois a gente poder agir. Então, quando a gente não tem essa previsão, essa condição concreta de como é o futuro, há uma tendência muito grande de ficarmos mais ansiosos, mais inseguros, muitas vezes muito mais irritados com pequenas coisas. E isso faz com que a gente possa descarrilhar todos os nossos relacionamentos, porque vivendo mais tempo dentro de casa, tendo que mudar rotinas de trabalho, de casa, administrar filhos, agora também administrar atividades escolares, isso tudo muda, né? Mas que mudança, uma mudança muito radical, Muito né? brusca. E de repente. De repente. Isso pede o tempo todo que a gente possa se reinventar, né? E isso muitas vezes, quando a gente já traz dentro de nós uma ansiedade que muitas vezes não é tratada, que a gente não reconhece, que não sabe, né? Isso pode dificultar o contato com as outras pessoas. Então é muito importante que nesse período a gente possa se escutar primeiro, né? Agora, você, no seu trabalho, você recebeu alguma pessoa para fazer uma consulta, pedir uma orientação a respeito disso? Sim, na realidade, a nossa maior, enquanto profissional, né, enquanto psicólogo, nosso maior desafio nesse momento é o aumento de 70% da ansiedade, tá bom? Os processos ansiosos, eles estão muito aflorados. Por quê? Porque verdadeiramente a gente está mexendo em áreas que são vitais. Doença é vital. Né? Nós temos Claro. medo de adoecer, de faltar, né? E aqueles que a gente ama, a gente também tem medo que falte. Então, aí é um ponto extremamente importante. Em seguida, junto a isso, a gente tem a condição financeira, que também é vital. Né? Então, nós estamos lidando com situações, com questões que mexem verdadeiramente com quem somos e com a nossa identidade. O que eu faço agora? Né? Para que lado eu vou? Que tipo de reação eu tenho? Eu continuo fazendo aquilo que eu fazia antes ou eu vou precisar mudar para me adaptar? Né? Isso tudo gera dentro de nós um desconforto. Só que esse desconforto ele pode ser absorvido. Hoje o que se diz muito é
cuidado com a condição de não ficar preso em pequenos pontos. Olhe sempre o todo. Então, veja, nós estamos aqui recebendo informação de qualidade, mas a gente tem lá fora uma polifonia de vozes, né? Cada um falando uma coisa. Isso faz com que a gente não consiga ter uma definição, consiga ter um objetivo, um lugar para olhar. Então, eu sempre peço aos meus pacientes e aquelas pessoas com as quais eu tenho contato que tomem um pouco de cuidado e filtrem um pouco mais a informação, né? Entendi. Recebam sim, sigam o que as autoridades de saúde estão propondo, isso é importante, está sendo devidamente estudado, nós estamos vivendo, ninguém tem nada pronto, né? Então, o que é importante é que a gente realmente siga, mas se adapte à situação. Porque eu estava pensando, enquanto você estava falando, da gente se preparar, né? E é assim, a gente sabe que você tá trabalhando e você vai se programar para um período de férias. Então você vai se preparando, né? Vai adaptando em casa, a sua mente vai se amoldando àquela, né? Aquela Isso. ansiedade e tal de férias. Agora, o que aconteceu foi uma coisa muito abrupta. Então, e férias... De manhã para noite, da manhã, não é do dia para noite, exatamente. da manhã para noite, olha, para tudo. Sim. Então aí eu acho que é uma reação muito, uma reação que a gente percebe muito severa, né? Sim, e instintiva, né? Pega a gente não tanto pela razão, porque de fato, como a gente estava dizendo sobre as férias você programa, não é isso? É Então, isso. você joga para a sua... Nós temos dois tipos de tomada de decisão e elas se unem em algum momento, dois sistemas. A gente tem o sistema que é racional e analítico, que é esse. Por exemplo, eu vou ter férias, nesse período eu vou fazer isso, eu vou investir meu dinheiro assim, eu vou fazer determinada coisa. Isso é racional. O que nós fomos pegos foi no contrapé. A gente foi pego nas nossas emoções. Porque, de fato, a gente está tendo que usar todos os recursos que nós temos, quem somos, de fato, para poder agora traçar novas estratégias. E num cenário incerto. Num cenário que não se tem definição. Então, se eu pudesse dar alguma dica, eu gostaria, assim, que cada um de nós pudesse olhar para dentro, olhar para os recursos que tem. O que é isso? Olhar para as suas emoções, entender que é natural que em algum momento a gente fique desconfortável com a situação, não negue isso, porque é verdadeiro. Todos nós, em algum momento, vamos estar desconfortáveis. Por quê? Porque é novo. Né? É novo. E esse desconforto... Muda, viu? Desculpa, muda a rotina completamente. Sim. Né? O empresário estava... Amanhã cedo eu vou abrir a loja, depois vai chegar o público, vou tratar, vou pagar o banco e tal. De repente, fala, interrompe tudo. Então, é uma situação que você tem que... Leva um tempo, não leva, Carina? Leva um tempo, mas nesse momento, a vantagem competitiva, seja para o líder, que é um executivo, ou seja para o pai, que é líder, porque quem está dentro de casa também é um exemplo, né? Então, veja, como é que você está lidando com isso? O que é que você está passando para os teus filhos? Como é que você está mostrando que ele vai lidar com uma crise? Você sente e chora, você esbraveja, você briga. Como é que se acolhe isso? Cada um de nós vai acolher de um jeito. Perfeito. A gente tem pessoas que vão super potencializar o medo, né? Então, vão viver no medo. Tem pessoas que vão fugir do medo, que são contrafóbicas, que são aquelas que saem na rua muitas vezes e ficam lá se expondo. Essas negam totalmente o medo. A gente tem aquelas que são mediadoras e a gente tem aquela que cruza os braços e diz assim, eu não tenho recurso para viver isso. Então, veja, todas essas pessoas vivem juntas, não é isso? É verdade. Tá? Então, o ideal é que a gente aprenda a administrar, se colocar no lugar do outro, ter empatia nesse momento. Muitas vezes ele não está conseguindo enxergar, né? Ele não está conseguindo sair daquele círculo vicioso. Então, se eu pudesse dar uma palavra como sendo a principal desse momento é resiliência. O que é isso? A gente emprestou esse termo da física, né? Os materiais, eles têm que tomar um impacto, absorver e se moldar esse impacto, né? Nós estamos vivendo isso. A gente precisa, cada um de nós, dentro do nosso pequeno espaço, dentro da sua casa, dentro do seu comércio, dentro da sua realidade, entender que isso é uma crise, que não dá para sair sem ferimento nenhum, mas que, de fato, a gente pode sair
o melhor possível dentro dos recursos que tem, né? Nós estamos vendo também, junto das coisas ruins, quantas histórias de adaptação, quantas histórias boas que a gente pode aprender, né? Uma das coisas que fez o ser humano, enquanto espécie, chegar a esse nível de evolução que a gente tem é justamente o otimismo. Não é um otimismo besta, aquela coisa assim de ignorar tudo, não é isso, tá? Mas é justamente... Acreditar na realidade, né? Isso, vai passar. Isso? Vai passar, mas vai passar se você se organizar, vai passar se você se der a oportunidade de ter momentos de reorganizar a sua rotina, de aprender com o ruim. Vai passar. Como é que fala? Se não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Sim. É isso, é uma frase que a gente ouve por aí, às vezes é um pouco brusca. Então, mas o que a gente tem visto também é que você falou, tem algumas pessoas, algumas empresas que já se adaptaram. Sim. Né? Se adaptaram. Outro dia eu conversei com uma pessoa e falou, moço, eu estou vendendo, se não igual, acho que mais do que eu vendia. Quer dizer, delivery, né? Lanchonete, restaurante, porque ele criou um sistema dentro, olha, a pessoa se adaptou, criou um sistema que está dando certo para ele. E sabe, uma coisa que eu sempre digo às pessoas que eu tenho contato e que eu posso dizer é o seguinte, quando você está passando por uma dor, se ela for um sofrimento sem sentido, não tem sentido aquela dor na tua mente. Ela só vai te fazer sofrer. Mas se ela for um sofrimento onde você de alguma forma pode tirar algo de bom, ela é superação. Então o que a gente está buscando hoje é cada um de nós, dentro do seu espaço, superar. Né? Claro, não existe fórmula pronta. O que serve para mim não necessariamente serve para você, mas eu acredito nesse momento que a gente precisa olhar cada um para dentro da sua pequena estrutura primeiro, depois para estruturas maiores e ver o que deu certo, tentar adaptar, trazer para dentro, cooperar, né? Porque é isso que vai fazer diferença nesse momento. Embora estejamos distanciados fisicamente, essa é a hora de olhar para dentro. Agora, Karina, tem gente que, como você falou, eu não vou falar porque eu comecei a perceber também, porque eu comecei a ficar em casa daqueles dias, e aí você sai da rotina. O que eu vou fazer? Ainda bem que tem a tal de televisão e tem alguns filmes para você assistir. Mas chega num ponto que só isso não é suficiente. Então, você passa daqui a pouquinho a ter uma certa angústia. E é natural. É natural. É natural e é esperado nesse momento. E o que você sugere, então? Então, veja, partindo do princípio que é natural quando a gente está diante de um desconforto, vamos pensar a crise como um desafio, porque ela é um desafio, né? Quando a gente está diante de algo que a gente não tem resolução ainda, é natural que o nosso organismo fique se preparando para tentar resolver. Quando não se tem nada de concreto, é natural que gere um desconforto. Esse desconforto pode ser ansiedade, pode ser angústia, pode ser sensações físicas, tá bom? A ansiedade, ela gera uma resposta física. Então, muitas vezes você começa a sentir uma sensação ruim no estômago, você pode se sentir mais trêmulo, com menos memória, você fica menos atento às coisas. Isso é ruim? Veja, isso é ruim se for prolongado, se for algo que acontece o tempo todo, se for algo que em nenhum momento você consegue se desvencilhar dessa dor que está te provocando desconforto. Mas se for algo que te toca, e quando te toca você acha alternativa, o senhor me disse assim, olha, ainda bem que tem TV, né? Ainda bem que tem filme, tá. Mas existem outras possibilidades que a gente vai abrindo ao longo do tempo. Você pode, de fato, se dedicar a uma série, você pode se dedicar a um livro ou a um projeto que faz muito tempo que você está lá parado, que você não consegue fazer. Se organiza, coloca no papel, vai verdadeiramente... Leitura. Vai desenhar, é isso? Dentro de nós... Desculpa, ontem a televisão mostrou, tem uns maridos que nunca fizeram, ou gostavam, ou gostariam, nunca fizeram, estavam ajudando a cozinhar. Exatamente. Então, veja, dentro de nós, eu escolhi ser psicóloga. Mas se dentro de mim, hoje, Karina, eu quiser ser outra coisa, eu também posso, não posso? O que me impede? Só eu. Sim. Né? Você deve ter alguma habilidade diferente. Todos nós temos, nós somos usinas de ideias. Então eu vou perguntar a você, quando você está trabalhando, você está em casa, você não vai sair.
O que você tem feito? Eu adoro estudar. Ah, você estuda? Eu adoro estudar. Pensei Esse é o que meu você fosse... hobby. Não, pensei que você fosse falar, não, eu vou fazer um bolo aqui, que eu vou fazer uma Olha, comida diferente. eu adoro estudar, mas de fato, eu também sou multifatorial. Claro. Né? A gente, Não, e você, cada um de desculpa, nós. você é mulher, dona de casa, mãe, Sim. quer dizer, tem todas aquelas atividades domésticas, né, que vocês feministas defendem, né? Quer dizer, nós temos múltipla atividade. Nós não vamos entrar nessa celeuma agora. Mas, tá bom? mas é isso, não é isso? É sim. Não tem que aproveitar. Sim, e eu acredito Não, que eu o estou mais... falando desse aspecto da coisa, não é? Eu acredito que o mais importante nesse momento é viver o momento presente. Porque, de fato, é a única coisa que nós temos. Viver poxa, eu vou falar qualquer coisa, tomar um bom café e saborear ele. Quando a gente estava vivendo naquele momento mais focado no eu, até antes da pandemia, né? A gente estava vivendo um momento que muitas vezes nem olhar no olho era possível, porque não dava, né? Não conversava, né? Um chega, outro sai. Exatamente sempre isso. Correndo. Então, de fato, ela também traz alguns movimentos de reflexão. Se a gente puder melhorar coisas pequenas, por que não? Né? Claro. Isso vai se manter bom depois. Então, eu acredito que hoje o ideal é que, dentre toda essa situação, não dá para sair, não dá para dizer que não vai ter ferimento nenhum, isso é mentira, né? A gente precisa lidar com a realidade, mas, de fato, aproveitar o que cada um de nós pode ter de bom. Veja quantas mães não podiam olhar nos seus filhos, entender como é que eles estavam na escola, né? Eu não estou dizendo que não é difícil, tá? É difícil. Mas eu acredito também que tem muitas coisas boas nesse momento. O que acontece é que a gente precisa olhar para o todo e parar de olhar para os pedacinhos só. Porque às vezes a gente pega um pedacinho e fica mastigando ele. Porque aquilo foi ruim, todo o resto a gente joga no mesmo saco e é ruim também. E isso não é verdade. É verdade. Né? Tem que, como fala, criatividade, né? Procurar aceitar, né? Como você falou, essa crise, ou essa pandemia, ou essa história aí não começou. Foi uma coisa espontânea que não é aqui, na nossa comunidade. É mundial. É mundial. Então a gente tem que nos inventar, né? Sim, eu penso que a gente pode abrir espaço para novos hobbies, para novas coisinhas. Veja, nem tudo precisa de dinheiro, né? É verdade. A maior parte das vezes precisa de criatividade. Nós somos usinas de ideias. Todos os seres humanos são usinas de ideias, desde que estejam canalizados no seu propósito. O que você quer para você? O que você quer levar para a vida? Como é que você escolhe viver? Pensar, né? Então, muita se dar coisa, essa oportunidade. eu estou brincando, né? Mas tem muitos homens que gostam de cozinhar. Aliás, tem uns caras aí que cozinham e muito bem. Sim. Não é? Não fazem em casa por isso, por aquilo, mas quando se dedicam entre os amigos, tal, sabe cozinhar. Não é só o churrasco. Faz cozinha, faz comida, tal. Ele gosta e é prazeroso, né? Se descobre nessa área, né? Agora, nessa oportunidade, eu estava lá em casa, minha mulher estava lá, abrimos uma latinha de cerveja, conversamos, ela fez o arroz, eu ajudei a fazer não sei o quê, almoçamos lá. Olha, passou o dia. Exatamente. É claro que nós estamos dando um exemplo, não é todo mundo que pode fazer isso. Mas será que você não pode fazer, por exemplo, o meu quintal não estava legal. Hoje eu vou pegar, vou colocar um boné aqui, eu vou dar uma limpada, né? Então, são coisas que você poderia fazer que não tem tempo. É muito importante que a gente organize a nossa vida para poder organizar internamente também, né? Isso que o senhor estava dizendo, olha, pegue pequenas coisas, pequenas tarefas, coisas que te façam bem, que façam bem ao seu ambiente, que ajude as pessoas que estão dentro da tua casa. Nesse momento é justamente a condição de se juntar, de cooperar, de se colocar no lugar do outro, de entender que o outro, às vezes, naquele momento, não consegue dar uma resposta melhor do que a que ele deu. Afasta um pouquinho. Tem que né? ter, como fala, paciência e observação, né? Exatamente. Não pode ter muita cobrança, né? Olha, uma das coisas que mais fere nesse momento é cobrar. A culpa é sua, a gente está assim porque você que fez. Sabe esse tipo de comparação, ao outro está melhor, né? Esse tipo de coisa hoje, a gente estava falando sobre queixas dentro da psicologia nesse período. A primeira queixa é a ansiedade, né? A segunda queixa é problemas de relacionamento. E a terceira queixa é pânico, de forma geral, né? As pessoas muitas vezes terem crises de pânico ligadas à ansiedade. Então, veja, olha o quão grande é. Se você já puder melhorar o seu ambiente interno com as pessoas que você ama, isso já traz um alívio bastante grande para que você possa olhar para frente.
Viu, na sua atividade, na sua observação, que às vezes não só, que eu sei que quer dizer, o profissional vive, está, como diz, 24 horas no ar. Sim. Você não desliga da sua atividade. E até eu brinquei, você vai conversar com a psicóloga, ela já te examinou já, né? Já fez um diagnóstico do que você é. E do que você tem visto aí das pessoas, o que é que aflige mais? O que mais está atormentando as pessoas neste momento? Então, veja, quando nós estamos privados da nossa liberdade, né? Privado da liberdade de ir e vir e privado da condição de ter contato social. São duas coisas importantíssimas e que a gente não se dava conta antes disso acontecer, né? Pelo menos não com tanta clareza. Hoje, uma das coisas que é mais importante é a gente ficar atento ao isolamento. Existem algumas pessoas que, ao longo da vida, acabaram ficando mais isoladas. Então, isso é uma preocupação. Se eu pudesse lembrar algo, eu vou lembrar as pessoas que, nem que for para ligar, fazer uma videoconferência, sabe? Saber como está. Por quê? Porque o isolamento, ele não é bom em nenhuma espécie, inclusive na nossa. Por O quê? homem o ser humano é um ser social, né? Sim, exatamente isso. E o cérebro social do ser humano social, ele pede entrosamento. Ele pede que a gente tenha contato social. Então, se você tem uma pessoa que vem à sua mente e que você em outro momento teve contato, por que não contatar agora? Por que não saber como está, né? É Então, verdade. esse momento é um momento onde a gente pode cuidar do outro. Não, muitas vezes não de forma presencial, mas lembrando do outro, Liga, liga. ligando, fazendo um contato, dizendo estou aqui. Veja, muitas vezes é só isso que a gente quer, não é? Eu fiz isso outro dia com um amigo. E é bom, né? Nossa, no fim nós conversamos, foi rapidinho, viu? Não deu uma hora, mas deu uns 40 minutos no telefone. Ele está em casa, tal, e eu liguei, como é que você está, tal? Eu, rapaz, eu tô aqui. Aí acabou contando algumas coisas, tal, passamos 40 minutos quase no telefone. Veja, são 40 minutos que somam, não é? E tem mais, fazia alguns dias, algum tempo que eu não conversava, não sabia da situação dele, né? Ele tinha sido feito, fez uma cirurgia e tal, e eu devia uma visita. Mas eu não vou visitá-lo agora também, né? Mas liguei, eu percebi a alegria dele. É muito bom, todo mundo gosta de ser lembrado, né? Claro! Ah, Então, eu não posso dizer vá, porque isso não é possível, mas eu posso dizer, poxa, todos nós temos um círculo de pessoas à nossa nossa volta, né? Senhora! Pessoas mais próximas, que a gente cultiva mais, e pessoas que muitas vezes a gente gosta, tem afinidade, mas não conseguia ligar, porque não dava. Né? A gente tinha desculpa do tempo. Hoje nós É, temos outras possibilidades. viu, a gente tem que inventar. Agora, então, você falou do isolamento. O outro aspecto seria o quê? Então, o isolamento, ele pode trazer associado uma condição de tristeza, né? Uma condição de uma ansiedade, de verdadeiramente a pessoa aos poucos e se fechando e entendendo que o suicídio é a melhor opção. Então a gente precisa ficar atento, Atento. tá? Claro que é um potencial. Eu não estou dizendo que isso acontece o tempo todo, mas Mas se você notar que entes queridos estão mudando muito a sua forma de ser, não conseguem mais estar nos ambientes onde estavam, conversar com as pessoas, começou a ficar mais introvertido, muitas vezes falando muito sobre mortes e como seria bom se ele não tivesse ali. Esse tipo de coisa é bom a gente ficar atento, tá bom? Claro, esse momento é um momento assim, que pessoas saudáveis podem adoecer e pessoas que já estavam doentes podem mostrar. piorar, né? Isso. Então, por isso, a percepção de quem está no entorno, de quem está em volta, é muito importante. Não desconsidere. É o momento de olhar nos olhos, de conversar, de acolher a dor. Muitas vezes, só de você sentar com a pessoa e acolher a dor com o seu ente querido, aquilo se dissipa e o que podia ser algo ruim passa. Mas se você perceber que sozinho não consegue, busque ajuda, porque isso é importante, não é frescura. É Isso. realmente uma dor. Começa uma conversa diferente, esquisita, e Isso. tem que ficar atenta, né? O ideal é que a gente fique atento. Agora, como nós estamos falando, e a gente tem visto aí, as famílias. Eu estava dando uma informação sábado aqui, ou sexta-feira, sobre o aumento de violência doméstica nessa época. Sim. Quer dizer, é uma excrescência, né?
ao invés das pessoas se unirem, conversarem, passam a se agredir verbalmente, fisicamente. Parece que não conviveram. Marido e mulher, têm filhos e tal. Então, isso é preocupante. Mostra um vazio que já existia, Já né? Na existia. realidade, dentro desse vazio está cabendo a violência, É, né? Eu não estou dizendo que... Eu gostaria muito de... É claro que a gente não queria que isso acontecesse, né? claro. Mas o ideal é que nesse momento a gente fique atento, porque às vezes uma reação também de braveza, de estouro, pode estar ligado a um momento de depressão. Tá bom? É importante que a gente saiba que existe, embora a doença mental não sangre, tá? Porque a pessoa espera sangrar, né? Não sangra. Doença mental não sangra. Nem dói, hein? E, dói, mas dói de outro jeito, né? Isso, é. Eu É, falo que não é aquela dor física, assim, né? isso. Tô com dor no braço. Né? Porque eu É, conheço essa situação. Depressão é um estado de espírito, vamos dizer, também físico, que é horrível. E a pessoa, eu tenho dito, Karina, que eu fico triste quando a pessoa não sabe que tem a doença, não tem como procurar, não tem ninguém que ajude, e às vezes procura um médico ou profissional, o remédio, tudo errado, né? Então é complicado, né? então, eu até acho bacana a gente falar sobre isso, porque de fato, a depressão, você não precisa estar só triste para ir buscar, tá bom? Se você perceber que de alguma forma está ficando mais irritado, você não tem paciência com as pequenas coisas, que você não tem vitalidade, não se satisfaz com as coisas pequenas, aqui parece que não tem mais vontade de viver, né? Sei. Isso já é um indicativo de que talvez você esteja precisando olhar um pouco mais para essa esfera. Não estou dizendo que já está doente, mas estou dizendo que está num caminho onde precisa olhar por que isso está acontecendo. E o familiar também tem que olhar, né? Sim, Sentar. conversar, Vamos sentar na área aqui, conversar. Como é que fala? Jogar a conversa fora. ter essa percepção pode ajudar a evitar problemas futuros. É isso que a gente pede só, que você fique atento, que se conecte de fato ao outro, né? A gente está tendo essa possibilidade agora com esse isolamento, então faça isso. Se você percebe que o teu filho, percebe que o teu esposo, a tua esposa estão mais fechados, mais acabrunhados, estourando por pouca coisa, muitas vezes essa também é uma forma de mostrar que está doente. Claro. Tá? Então, a gente não precisa esperar algo tão danoso como uma tentativa de suicídio, tá bom? Porque existem estágios. A depressão, ela é algo que pode ir acontecendo em estágios. Quanto mais cedo a gente detecta, melhor. Tem manejos melhores, a pessoa consegue lidar. Hoje a gente tem N ferramentas, a gente tem ajuda psicológica, psiquiátrica, a gente tem aí N possibilidades. Existem também muitos sites que estão se organizando nesse período, justamente para dar uma ajuda aí, uma ajuda mais direta. As pessoas podem buscar em plataformas digitais. Tem isso em todo o país. O pessoal está se organizando enquanto profissionais para estar ajudando. Claro, tem alguns que têm custo, outros que têm menos custo, mas eu acho que é um investimento quando você não pode sair, É verdade. né? É uma época, nós achamos que é transitória, né? Tem até uma informação aí que alguns prefeitos estão querendo já, uma palavrinha mágica agora, né? Flexibilizar. Uhum. Eu não sei se vai resolver, porque o povo está muito impaciente, né? O povo acho que não quer ficar em casa. 40, 50% das pessoas aceitam o isolamento, mas tem 50% que não está concordando. Veja, nós, diante de dilemas como esse, sempre vamos ter, né, essas diferenças, essa Sim, condição. De fato, não dá para abarcar todo mundo. Nós estamos dizendo de algo que seria assim, uma criança que cresceu e você quer cobrir com coberta de berço. Então você puxa de um lado, descobre do outro. De fato, nós estamos vivendo isso. O que nós temos que pedir agora é bom senso, né? Que as pessoas possam aí olhar para dentro e cooperar uma com a outra, né? Porque é isso que pode ajudar a ter ideias novas, iniciativas diferentes. Diante do caos, nascer algo novo. é verdade. Não dá para ser diferente nesse momento. Como nós dissemos, hoje o otimismo faz a diferença. Claro, um otimismo dentro de um contexto de realidade, tá? É Não. verdade.
Eu tenho percebido que os principais meios de comunicação, eles trazem todo dia notícia e tal, tal, mas eu acho que isso está influenciando um pouco também as pessoas, porque você sabe que não tem matéria hoje, a não ser ligada à pandemia, ao vírus, etc. e tal. Não tem. Surgiu agora esse problema político no final de semana aí, que desviou um pouco o foco e vai render bastante, porque não tem outra coisa. Agora tem duas coisas. Uma é a pandemia. Morreu, não morreu, sarou, está voltando aqui e tal. E segundo, a crise política. Vai nomear um, tirou o outro, o Bolsonaro vai ser processado, vão caçar, quer dizer, então nós temos duas frentes. Então vai dividir um pouco o noticiário. Mas a cerne das duas é a insegurança. É insegurança. Né? A cerne das duas temáticas é a condição. E agora? Como é que eu fico nessa história? Não, é coisa terrível. Então isso traz mais preocupação ainda. Isso. Né? Então, se eu pudesse dizer algo, claro, isso não é uma vacina, mas é algo que pode ajudar. Olhe para dentro. Primeiro, saia da condição de olhar só para uma esfera. Esses problemas existem, mas o ideal é que a gente pergunte para a gente mesmo. Peraí, isso aqui que eu estou sentindo, isso aqui que está me incomodando, essa percepção, isso que está na minha mente, eu tenho controle? Se a resposta for não, de fato, que utilidade tem isso na mente? Nenhuma, só te atormentar. Né? Agora, se a resposta for sim, eu tenho controle, então pare e observe, separe isso em pequenas atitudes, abra espaço para isso acontecer. Tá? E não adianta, quanto mais a gente fica ligado na dor, menos estratégias a gente tem para lidar com ela. Porque a gente vai sendo consumido. A ansiedade, ela tem essa característica. Ela vai nos deixando mais cansado, com menos condições de enxergar para onde ir. Quando você se dá a oportunidade de afastar um pouquinho e observar de longe, colocar a tua mente para fazer coisas que você gosta, para pequenos momentos, um hobby, um ócio gostoso, algo que você goste de fazer, naturalmente, quando você volta, você tem mais recursos para resolver. Esquecer do ruim, né? Pelo menos lidar melhor com ele. Lidar melhor. Porque você falou a verdade. Tudo isso são coisas que a gente está prevendo, e essas notícias ruins e que contaminam o noticiário, contaminam a gente também, acaba influenciando no seu ego, né? Você fala, nossa, vou entrar. E agora? Vou perder o emprego, perder o salário, agora crise no governo. Será que a economia tal é complicado, né? Então, sim, nós estamos vivendo uma época de muita complicação, e eu acho que nós temos que nos ajustar. Não é esquecer tudo, mas não ficar atento só a isso, né? Nós temos que pensar nas coisas boas que a gente possa ter. Porque se a gente começar a pensar na doença, você vai adoecer. Você verdadeiramente adoece. Não vai? Vai parar no hospital, né? É isso? E, de fato, veja, ninguém tem resposta pronta. Ninguém tem. Né? Tem. Então, muitas vezes é descabido a gente ficar o tempo todo só olhando para a dor. Não deve, como nós dissemos. É importante saber, é importante entender, é importante conhecer. Mas viver focado nisso, de alguma forma, faz com que todo o resto pare. Para tudo, né? Se você, vou dar uma colocação muito extrema aqui. Se você nasceu, quando começar a pensar, saber que você vai ter uma vida e um dia você vai morrer, a sua vida não vai ter mais sentido. Isso, olha, o senhor falou algo que é muito bacana. Na realidade, a gente acredita que as emoções, né? As emoções são aquelas que dão cor à nossa vida. Então, se eu pudesse dizer algo, viva o presente, um dia por vez, se dê a oportunidade de saborear pequenas coisas. Eu não estou dizendo só comida, eu estou dizendo saborear a vida. Né? Vai assistir um filme, assiste ele de verdade. Não assiste ele pensando que daqui a pouco tem outra... Não, faça de verdade. Tá com a sua esposa, tá com o seu esposo, olhe nos olhos, ouça o que ele está dizendo. Não fica pensando nisso, né? Realmente aproveita aquele momento. Realmente estamos tendo os menos momentos bons? Sim, todos nós. Mas se a gente puder dar valor ao bom, sabe pegar aquela canetinha de marcar texto e marcar o bom em vez de marcar o ruim? Sim. Né?
possivelmente, no final do dia você vai estar melhor, vai dormir melhor, no outro dia vai acordar melhor, porque senão a gente é tomado por N coisas que, de fato, só acabam com a nossa condição de saúde emocional e física. A emocional leva ao desgaste físico Sim, com certeza. tranquilamente, né? Hoje os estudos apontam que todos os circuitos de dor física e dor emocional, eles se conectam no cérebro. Então, normalmente, quando a gente começa a sentir muitas emoções ruins que nos provocam conflito e uma condição de não resolução, de alguma forma eles vão desembocar no organismo. Claro que para cada um é de um jeito, né? Sim, claro. Alguns vão sentir, por exemplo, a dor no peito, outros podem começar a sentir sensações de calafrio, de sofrimento, uma condição de muitas vezes um tremor e N coisas, né? O organismo todo ele fica muito agitado. Agora, você falou uma coisa séria aí que eu acho que é muito importante das pessoas procurarem se comunicar também. Sim. Não é verdade? Porque se você ficar em casa o dia inteiro, você fala, bom, não tenho sono, dormir durante o dia, então não sei o que dizer, vira uma rotina. Mas você pegar... tem gente que fica o dia inteiro no Facebook. Mas é unilateral isso também, né? Sim. Ao passo que você tiver a oportunidade de ligar para sua amiga, oi, como é que tá? Tudo bem? Quer dizer, conversar um pouco. E O hoje, telefone. a tecnologia, ela também, né? Ela nos abre Hoje N possibilidades. é importante. Né? Várias famílias já estão fazendo live juntas. Então, o que é isso? Você vê o teu irmão, você vê o teu... Poxa, que bacana! A gente não tinha essa oportunidade antes. E não fazia antes porque não precisava. Hoje pode. Que legal você poder ver teu irmão, poder ver teu sobrinho, teu neto. Por que não? Agora dá tempo, né? Dá tempo. Você sabe que o Gabriel me surpreendeu outro dia. O Gabriel, meu neto. O Gabriel falou, ligou. Ele falou, oi, o que aconteceu? Não, vô. Eu só queria saber se você está bem. Olha que bom. Viu? Pôs o telefone lá, tô aqui deitado, tô vendo, viu? Você tá bom, você tá tudo bem, tá tudo em ordem, só queria conversar. Me deixou emocionado. É uma delícia. Uma preocupação. São pequenos momentos, mas são pequenos momentos que têm uma soma positiva. Nossa Senhora, a gente esquece de tudo. E se você der uma ideia, a pessoa tem o WhatsApp em casa e não sabe que pelo WhatsApp, que não custa nada, você pode ligar para sua amiga lá. Tem gente que tem 74 mil nomes no WhatsApp lá, né? Mas não esquece, eu vou ligar para cá. Como é que você está aí? Tá bom? Quer dizer, é uma tecnologia, né? Ela facilita em algumas coisas, Senhora. né? Não precisa se reunir, às vezes, no boteco da esquina para conversar com um amigo, né? Pode fazer isso aí hoje. Virou moda agora, a criatividade. Os artistas estão fazendo live para fazer tal. E tem mais. Eu achava que era, não, mas estão fazendo de graça. Não, eles arrumaram patrocinadores. Colocam lá sua marca, daí faz uma live pelo YouTube, pelo Facebook e estão ganhando Então veja, os negócios se reorganizam. Está ganhando menos, mas ele está fazendo a live na casa dele. Como foi o show do Roberto Carlos outro dia, dentro da casa dele, aniversário. Uma coisa maravilhosa, emocionante. Tá certo que tem um aparato, não sei o que, mas dentro da realidade de cada um dá para fazer. Sim. Né? É aquilo que você falou. Bom, então, para finalizar o nosso papo, você sugere para as pessoas hoje, eu gostaria que você falasse, porque tem muita gente que acha, né, o uso da máscara, que não estão falando, outro dia me falaram, você só dá notícia ruim. Você está dando, parece que é urubu, não sei o que tal. Então, eu gostaria que você desse uma mensagem para as pessoas sobre essa situação, que medidas a gente pode tomar no convívio e para se preservar. Bom, para se preservando, isso. Você vai também preservar a sua família e a aqueles sua comunidade. Que você ama, né? Eu acredito que a gente deve seguir sim as recomendações das autoridades de saúde. A máscara é importante. Se ela não fosse importante, ela não seria um item nesse momento que está sendo tão cogitado. A gente deve usar
né? Para se preservar, para preservar o outro, mas ela não impede a convivência. Então, o ideal é que você siga as regras de convivência, viva bem. Se eu pudesse te dizer algo nesse momento, é viva bem, seja mais resiliente, espere um pouquinho para responder, não responda no impulso, olhe um pouquinho mais de fora. Quando uma pessoa, muitas vezes, quando a gente está vivendo um momento muito intenso, onde a gente é exigido como nós estamos sendo agora, é natural que às vezes a gente responda no rompante. Então, espera um pouquinho. Antes de devolver a ofensa, entende se aquela pessoa não está nervosa, se ela não está sabendo o que fazer. E se muitas vezes, nesse tempinho que você deu antes de responder, você tem uma resposta diferente que pode, ao invés de socar de volta, ajudar dando uma resposta. Olha, escuta, vamos fazer junto? Talvez não dê assim, mas você já pensou assado? Entende? Agora é hora da gente abrir caminho, ajudar o outro, porque de fato cada um de nós é pego de um jeito. E por que cada um é de um jeito? Porque cada um tem uma história. Eu sou diferente do senhor, que é diferente de todos que estão nos ouvindo. Se você tem uma história dentro de você, uma vivência, a sua tendência é primeiro reagir em relação a isso. Pode ser que você possa acolher a dor e pode ser que não. Né? Isso te faz menos forte, isso te faz menos gente? Não. Isso só te faz olhar para isso, e se puder olhar para isso, você vai ficar bem. Essa é a ideia. A gente quer que cada um aqui saia o menos machucado possível. Não dá para sair sem machucado nenhum, mas dá para sair o menos machucado possível. Tá certo. Então aí nós conversamos então com a doutora Karina Marcucci. Ela é psicóloga, está vivendo também não o problema dos outros, mas o problema de todos nós, né? Sim, sim, eu sou gente, né? Você não é gente. Nós estamos tudo, como disse, estamos todos no mesmo barco. Com certeza, e aprendendo junto. E aprendendo junto. Aurélio. Porque eu nunca vi um negócio desse, né? Nunca nem viu. Nem você, nem Não, seu pai, nem seu ninguém. avô. Nunca vi um negócio desse. Né? Uma coisa tão forte que atingiu a todos nós. E não se sabe ainda qual será o futuro a partir da semana que vem. Não se sabe ainda. Existe a expectativa. Sim, e nós vamos ter que administrar o que vier. Tem que administrar. Né? Pois não, Cláudio? A participação aqui do ouvinte, o Luiz. Luiz está dizendo, olha, gostaria de parabenizar a entrevista e principalmente as palavras da psicóloga, que parece que está lendo a alma das pessoas. Poxa, muito obrigada. Luiz aqui. Tem a participação também aqui do Ismael. Ismael está dizendo que está achando as palavras bonitas, mas ele fala aqui, ó, o que a doutora tem a dizer aos pais de família, né, que não tem nada na despensa e na geladeira. E os 4 filhos estão chorando de fome. Sim, esse é um caso extremo, né? Esse é um caso extremo, não dá para negar. É o que eu falei de feridos, né? Mortos e feridos aí. A gente tem sim, não dá para falar que não tem. Mas, de fato, de novo, o que a gente pede é que as pessoas possam se ouvir, se ajudar, primeiro nos seus pequenos núcleos e depois nos núcleos maiores. Aqueles que têm condição, a gente já está vendo uma movimentação. Claro que ninguém tem nada pronto, não existe receita. Não Né? tem. Aquele que pode, está tentando ajudar, de fato é difícil, não dá para dizer que não é, não tem condições de dizer que não é, né? Muitas pessoas vão perder seus empregos, muitas pessoas vão voltar a trabalhar, mas vão ter que se adaptar a uma realidade diferente. Então, se eu pudesse dizer algo, o que você tiver condições de aprimorar, de habilidade sua, faça nesse momento. Se tiver condições de aprimorar, de estudar um pouquinho, de pedir ajuda para aquilo que você ainda não conhece, mas sabe que precisa, faça. Entende? Eu acho que é hora da gente abrir espaço para ser humano, para ser gente, para se dar a mão. Né? E para prestar aí aquilo que você tem de bom, prestar para o outro, dar para o outro. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo passar. Claro, eu não sou aquela que organiza políticas públicas, então eu não posso falar mais do que isso, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que a parte humana nossa tem recursos. Então que a gente precisa usar ela. Criatividade é a palavrinha que todo mundo usa, né? E acreditar também naquilo que se fala. Tem gente que não acredita, tem gente que acha que tudo isso aí é conversa, que vai passar, que é uma... Outra falou que é uma gripezinha, não sei o quê. Eu não quero pagar para ver. Aliás, nós estamos pagando para ver, porque é tudo incerto, né, Karina? Sim.
É Sim. tudo incerto. Doutora, também não pode ser, não é uma certa falta de empatia, né? Porque, por exemplo, se não acontece com a minha família, então isso não é real. Então, Com a de família do fato, outro, aí eu não ligo. na realidade, em algum outro momento a gente estava dizendo sobre isso. Cada um vai ser impactado de um jeito. Depende muito do referencial dessa pessoa. O que acontece? Veja, quando você está falando comigo, você não está falando só com a Karina do hoje. Você está falando com o somatório de quem eu sou. Né? Então, se eu tenho X anos, eu sou a soma de tudo que eu vivi. De fato, existem pessoas que viveram situações ao longo da vida que a faz mais desconfiada do outro, que a faz menos tolerante, que em algum momento se sente abandonada diante do outro, mesmo que isso não seja totalmente fato. Tá bom? Pode ser que isso seja uma interpretação, o jeito que a gente vê. Só que nesse momento, onde os ânimos estão mais aflorados, a gente vai ter pessoas diferentes falando coisas diferentes. É uma polifonia de vozes, tá? Cada um fala uma coisa. De fato, dá para que a gente ajuste uma melhor frequência? Dá, mas alguém vai ter que ceder. Então, sempre um ou outro vai ter que ser mais flexível e entender isso. Que não tem um que está certo. Não existe unanimidade, né? Não existe. Se não Agora, existe... a gente entende também que certas pessoas, não vou falar o nome aqui, que acham que isso aí é conversa, que só notícia ruim deixa a pessoa em pânico, não sei o quê. Mas eu acho que a obrigação do meio de comunicação é trazer a informação. Karina está dando o seu posicionamento, uma colocação. Eu sou obrigado a seguir o que você falou? Não. Agora, como você falou, livre-arbítrio, mas nós estamos dentro de uma realidade. Sim. Se você quiser assumir a sua posição, você pode assumir, você é livre. Só que você tem que saber também que tudo isso pode ter consequência. Não só... Esse é o custo de viver em sociedade, né? É o custo. Viu? Não só para você é consequência, como na sua família e no seu círculo de amigos, nos seus familiares. Não só dentro da sua casa, onde você tem mulher e um filho, mas dentro daquela coletividade onde você convive. E tem mesmo, né? Sim. Nós estamos vivendo uma condição evolutiva, vamos dizer assim, do homem que é social, mas não deixou de ser egocêntrico, né? Então, algumas atitudes são mais focadas em mim e outras são focadas no todo. Tem um cara que vai dizer para nós depois, eu não falei para você que tudo isso é bobagem, que não ia acontecer nada. Paciência, se você não foi acometido. E essas notícias aí de tantas pessoas que estão doentes, é verdade? Essas notícias são verdadeiras ou são falsas? São informações corretas ou não estão corretas? As ruas vazias na Europa, na China, no Japão, essas imagens são verdadeiras ou foram fabricadas? E eu acredito que são verdadeiras. São imagens reais. Porque nós temos notícia aqui da Europa que a coisa está o que a televisão está mostrando, né? É um problema, né, doutora? A incapacidade de sentir a dor do outro, né? A Sim. falta de empatia. Falta de empatia. E até a condição assim, veja, a falta de empatia muitas vezes, mas também a falta da condição social, né? De você se colocar em sociedade e entender que o que você faz afeta o outro. Isso. Direta ou indiretamente. Principalmente nesse afeta. caso, né? Sim, Diretamente. Diretamente. Então, é muito difícil você dizer faça ou não faça. Mas, nesse momento, as autoridades de saúde estão sendo enfáticas em dizer se proteja aquele que você ama. Então, dentro de um bom senso, administre a sua vida com o menor de prejuízo possível. Vai haver prejuízo? Vai, para todos nós. Não existe quem vai sair sem nada. Não, Tá bom? Não existe isso. De alguma maneira vai atingir. Isso. E, de fato, se você se olhar como uma vítima apenas, você vai se sentir sozinho no meio do nada. Agora, se você entender que todos nós estamos tendo prejuízo, todos, você faz parte do todo. Então, fica mais fácil você achar recursos para sair disso. Vamos procurar minorar, né? Minimizar a situação, minorar o sofrimento. Vamos pedir ajuda, conversar. Não adianta dizer, porque há algum tempo, acho que há uns 15 ou 20, não sei, eu recebi uma informação, depois eu conversei com a doutora Mara e ela falou que era verdade. Uma pessoa foi ao mercado e tinha uma pessoa com resfriado, com gripe, sei lá o quê. E ela estava tossindo e espirrando dentro do mercado.
Aí a pessoa falou, olha, você está sendo negligente. Porque como que você está se sentindo mal diante desse quadro e você vai levar essa situação para um local público onde tem mais pessoas? Então a pessoa está sendo inconveniente. Desculpe a palavra, mas é. Então você tem que não só se cuidar, mas não, eu não vou porque eu posso, né? Ah, mas o meu resfriado não é resfriado, é rinite, não é o resfriado do coronavírus. Mas mesmo assim, você tem que se cuidar, bom senso, né? Pensar no outro também, né? Bom senso. Não é verdade? Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço a Eu oportunidade. acho muito importante, nós estamos, como eu disse, né? A gente não dá para fugir muito da situação atual, né? Como nós estamos falando da política. Na política também tem gente que faz muito barulho, mas nesse contexto todo, isso aí vai se alongar, não é? E não é isso aí que vai atrapalhar, nem vai sarar o coronavírus, nada. Faz parte do momento político, que aliás não deveria existir agora, né? Porque está todo mundo fragilizado, né? Mas nós temos que tratar e trazer orientação. Nós fazemos parte desse momento, não dá para evitar ele. E você como profissional também, me desculpe, está na obrigação de trazer uma orientação para que não fique apenas no locutor, no jornalista, no noticiarista, trazer uma palavra profissional, técnica, para que as pessoas possam ouvir e meditar também. Sim. Porque nós não vamos obrigar ninguém a fazer nada. Não, veja, Mas a obrigação escolha, né? da gente é trazer a informação. Eu sempre que posso, costumo propagar aquilo que eu conheço como estratégia Claro. e sinto e uso, porque de fato eu também uso, né? Eu também Claro. estou sendo acometida por esse momento. Eu acredito de fato que todos nós temos condições de passar por ele, mas não dá para negar e tem que achar estratégia. Cada um de nós vai achar aquilo que é melhor para si. E se precisar, eu estou à disposição também, tá bom? Eu acho que Muito esse obrigado. é minha função, eu escolhi isso na minha Como vida. cidadã, Né? como cidadã. Isso, eu escolhi, eu visto isso. Não tanto como profissional, mas como cidadã prestante. Exatamente. Nós temos obrigação também de fazer o trabalho. Outro pode não gostar, pode não acreditar, pode não gostar de nada, mas é obrigação, principalmente no meio de comunicação, trazer de um modo diferente. Nós estamos tratando aqui do lado emocional das pessoas, não é? Do lado íntimo das pessoas, trazendo alguma sugestão. Mas não vamos falar de doença porque ninguém descobriu o remédio para a doença até agora. Tá certo? Vamos tratar Certo. da mente e do espírito. E cada um que se cuide. Se quiser tomar cerveja na roda lá, que vá. Mas que assuma a responsabilidade depois, né? Muito obrigado. Eu que agradeço Bom a dia, oportunidade. viu? Um bom dia a Prazer em tê-la todos. Muito conosco mais obrigada. uma vez. E obrigado pela sua gentileza e pela sua simpatia de estar nos atendendo e prestando serviço à comunidade. Muito Muito obrigada. obrigado. Nós conversamos com a doutora Karina Marcucci. Eu vou para o intervalo, eu volto em 3 minutos com a última.